tudo bem com vocês? Eu sou Margarete Suleiman, professora de tricô e crochê, e aqui no meu canal eu ensino principalmente peças em tricô para bebês. E algumas pessoas me pediram para fazer casaquinhos de bebê com lã mais grossa, pois elas fazem para doar e recebem muita doação de lã grossa, e normalmente nós fazemos casaquinhos de bebê com lã especial para bebê e não com lãs mais grossa. Mas como é para doação, elas me pediram a gentileza de fazer casaquinhos com a lã grossa. Por isso eu fiz 3 modelinhos, tá? Que eu acho que vocês vão adorar. E eu gostaria de lembrar também que eu tenho apostilas digitais com as receitas escritas aqui do canal. Tenho várias receitas de conjuntos maternidade e algumas peças especiais que são as mais queridinhas aqui do canal. Fiz a receita escrita, são e-books, né? Você recebe por e-mail, pode salvar, pode imprimir. E tenho também curso de tricô para iniciantes. Se você nunca fez tricô e quer aprender a fazer tricô, eu tenho um curso passo a passo para iniciantes. Vou deixar aqui também no link para vocês, tá? Aqui abaixo do vídeo eu vou deixar o link para vocês. E se você não é inscrito, é sua primeira vez por aqui e gostar do meu conteúdo, eu convido a você a se inscrever no canal, ficar à vontade para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Isso tudo vai fazer o YouTube entender que você gostou do meu conteúdo e vai oferecer para mais pessoas. Então vamos lá, olha só, eu fiz 3 casaquinhos muito bonitinhos, ó, fiz esse amarelinho, olha que gracinha, o amarelinho, ó, com a palhinha quadrada, com os aumentos laterais. Fiz aqui um autoadesivo, depois eu vou ensinar vocês também a fazer esse autoadesivo, vou colocar o vídeo aqui no canal. Então, esse foi o amarelinho, todo feito em tricô. Fiz o branquinho, olha só que bonitinho, com essa pala branquinha. Todos eles são unissex, olha como ficou atrás. Tenho a mesma quantidade de pontos, feito com o mesmo número de agulha e o mesmo fio. Eu fiz com o fio molê, que é um fio mais grossinho, tá? Então, aí vocês podem usar o fio que vocês tiverem. Esse aqui, por exemplo, como é unissex, vocês podem colocar também o botãozinho que vocês acharem melhor. E fiz um azulzinho, olha. Olha que linda essa pala, também é um modelinho unissex. Esse aqui ficou um pouquinho maior, mas eu também acho que o fio estava um pouquinho mais grosso, tá? Por isso que ele ficou um pouquinho maior. Você pode usar também essa parte pra frente. Olha que lindo que fica. Todos eles são com o mesmo número de pontos, mesmo número de agulhas, o mesmo fio, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem e vamos para a aula de hoje. Estou usando aqui o fio molê de 100 gramas. O tex desse fio é 400 e vem com 200 metros. As agulhas recomendadas vão de 4 a 5. Eu vou utilizar a número 5 porque eu fiz um teste com o meu ponto e eu gostei mais de trabalhar com a agulha número 5 para esse fio. O meu ponto ficou mais bonito com a agulha número 5. Eu já até utilizei esse fio com a agulha número 6 e também fica muito bom. Se você quiser fazer um casaquinho um pouquinho maior, você pode usar essa mesma receita e usar até a agulha número 6, de 5,5 a 6. E aí, você não precisa mudar a receita. Se você quiser um casaquinho bem menorzinho e seu ponto também for muito mais largo do que o meu, mais frouxinho, você pode usar a agulha número 4, que ele vai ficar um trabalho mais menor, tá? Vai tudo depender aí do seu ponto. Então, por isso que eu sempre aconselho que você faça uma amostra com vários tamanhos de agulha, tá bom? Essa cor...
é a 12,45, é um amarelinho, tá certo? Eu vou usar aqui a agulha número 5, eu iniciei aqui com agulhas retas, mas depois eu vou passar para agulhas circulares. Vocês podem trabalhar com agulha reta normalmente, é que eu gosto mais de trabalhar com agulha circular, e para eu mostrar o trabalho como está ficando e para minha filmagem, a agulha circular é muito mais fácil. Vamos precisar de 4 marcadores, de 3 a 5 botões, agulha de tapeçaria para costurar as manguinhas e um acessório para você deixar as mangas em espera. Nós vamos começar de cima para baixo. Eu vou trabalhar primeiro o corpo e depois as mangas. Você pode, se você tiver habilidade, você também pode trabalhar as mangas primeiro. Mesmo assim, teremos que ter algum acessório para segurar os pontos. Eu vou usar esses alfinetes auxiliares. Se você não tiver, você pode usar um fiozinho de lã, passar um fiozinho de lã entre os pontos para eles ficarem seguros, ou então um outro alfinete menor, tá? Então, são só esses os materiais e vamos começar. Coloquei aqui na minha agulha 47 pontos. Fiz 4 carreiras em ponto tricô, ou seja, 2 cordões. Cada carreira de ida e volta, nós ficamos com um cordão. Como eu fiz 4 carreiras, tenho 2 cordõezinhos. Esses são os cordõezinhos que nós ficamos em tricô. Aqui, eu não vou fazer o passa-fitas, eu vou seguir direto. Se você quiser fazer o passa-fitas, você vai fazer um tricô, uma laçada, 2 juntos. E seguir fazendo laçada, 2 juntos, laçada, 2 juntos, até o final da carreira e voltar ao avesso em tricô. Eu vou pular essa parte porque eu não vou fazer o passa-fitas. Se você gosta, é só fazer dessa maneira. E uma outra coisa também, eu não vou fazer a casinha de botão. Eu vou colocar o botãozinho e vou abrir a casinha com o próprio botão. Assim, a casinha fica mais firme, o botão não fica abrindo. E vocês, de acordo com o tamanho do botão, vocês podem colocar o botão mais perto, se o botãozinho for menor, ou se o botãozinho for maior, vocês podem dar mais espaçamento. Por isso que eu não vou fazer a casinha, tá? Mas se vocês gostarem de fazer a casinha desse lado aqui é unissex ou masculino. E a casinha desse lado aqui é feminino, caso também vocês queiram seguir a regra, tá? Então, agora, nós vamos dividir o corpo das mangas e começar o aumento do casaquinho, que é a nossa pala. Eu vou deixar para as frentes 10 pontos. E a minha pala, eu vou trabalhar toda em tricô, tá? Se vocês quiserem trabalhar em ponto meia, façam da maneira como vocês acharem melhor. Quero fazer um casaquinho bem fácil para que todas consigam fazer, para bem iniciante mesmo. Caso vocês nunca fizeram, vai ser bem fácil e tranquilo de fazer. 2, 4, 6, 8, 10. Começamos aqui a primeira frente. Vamos fazer o primeiro aumento. O primeiro aumento nós fazemos com laçada, um ponto e uma laçada. Se você fizer a laçada dessa forma aqui, de frente para trás, ó, vai para trás e volta para frente, vai ficar os buraquinhos. Se você não quer que fique os buraquinhos, nós vamos fazer uma laçada torcida, que é só torcer assim, ó, torço e coloco aqui. Esse é um aumento e é uma laçada torcida, e nós não teremos os buraquinhos na cava, no raglan para os aumentos. Aqui eu vou trabalhar um ponto e vou deixar um marcador nesse ponto. Por quê? Sempre nós vamos fazer um aumento antes e um aumento depois desse ponto, tá? Fizemos aqui o ponto e vou fazer outro aumento. O meu aumento vai ser a laçada torcida, porque eu não quero que fique o buraquinho. Vou fazer
4 pontos, que agora são os pontos da manga. 1, 2, 3 e 4. Vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Um aumento, um ponto. Nesse ponto, eu vou colocar o marcador. Como eu falei anteriormente, a gente tem que fazer um ponto, um aumento antes e um aumento depois desse ponto. Vou trabalhar 15 pontos, que serão os pontos das costas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Vou fazer a mesma coisa, serão 4 vezes. Um aumento e o ponto que vai ficar entre os aumentos. Vou colocar outro marcador. Se você não tiver o marcador, você pode colocar um fiozinho de lã amarradinho, ou aqui, olha, um fiozinho de lã antes e depois desse ponto também. Fica aí à vontade, pode colocar qualquer tipo de marcador que você tiver. Faço outro aumento. Nós não podemos esquecer, em todas as carreiras do direito, fazer um aumento antes e um aumento depois desse ponto. Como eu sei que eu tô pelo lado direito? Toda vez que esse fio do início estiver para o meu lado direito, eu coloquei os pontos, amarrei, iniciei aqui a primeira carreira. Toda vez que esse fio estiver para o seu lado direito, é o direito do trabalho. Nós vamos aumentar sempre do lado do direito, no avesso não terá aumento. Fiz aqui, então, o ponto, o aumento. Agora, eu vou trabalhar 4 pontos, que é a outra manga. 1, 2, 3, 4. E vou repetir a última vez. Um aumento, olha só torcer, coloco aqui na agulha, um tricô, coloco o marcador pra gente não esquecer. E outro aumento. Se você preferir a laçada, achar mais fácil, você pode fazer a laçada. Aqui eu tenho que ter 10 pontos, 2, 4, 6, 8, 10. Por quê? Porque é a outra frente. Nós começamos aqui com 10 e aqui é a outra frente, então temos que ter 10 pontos também. Estando bem certinho, significa que nós contamos certinho os pontos e dividimos certinho o nosso casaco. Agora, aqui pelo avesso, o avesso vai ser sempre em tricô. Vou voltar em tricô todos os pontos, sem fazer nenhum aumento. Eu vou seguir aqui para vocês verem como é que eu vou trabalhar o aumento, tá? Vou trabalhar ele normalmente, como se ele fosse um ponto, olha. Cheguei aqui, percebam que ele tá laçado, ó, que ele tá torcido. Se tiver só a laçadinha, você também vai trabalhar a laçada normalmente, como se fosse um ponto, ó. Pego aqui esse ponto que nós aumentamos e trabalho em tricô. Esse é o ponto do meio. Trabalho o ponto do meio em tricô e aqui eu tenho o outro aumento. Trabalho como se ele fosse um ponto normal, tá? Vou seguir assim por todo o avesso. Terminei o avesso e virei para o lado direito. Olha, para quem não sabe, percebam, nós fizemos 2 carreiras e ficamos com mais um cordão. Fizemos os 2 cordões sem aumento e esse cordão com aumento. Nós fomos o direito e avesso, temos mais um cordão. Estou no direito novamente. Eu vou repetir isso o que fizemos aqui por 12 vezes. Já repetimos uma vez, vou fazer a segunda vez com você. O que vai mudar? Vai mudar que aqui, a cada aumento, nós vamos aumentar, vamos ter um ponto a mais. Temos 11 pontos agora.
Aqui na manga, teremos 2 pontos a mais, porque aumentamos um aqui e um aqui, teremos 6 pontos. Nas costas, também teremos 2 pontos a mais, porque aumentamos um aqui e um aqui, 17. Aqui a mesma coisa, 2 pontos a mais e aqui 1 ponto a mais. Só nas frentes que teremos 1 ponto a mais a cada aumento, nas mangas, nas costas, teremos 2 pontos. Vamos lá. Tínhamos 10, agora temos 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, ó. Chegamos aqui no ponto do meio. Você pode tirar o marcador e recolocar depois, tá? Faço o aumento, um tricô, recoloco aqui o marcador pra gente não se perder. Quando é feito a laçada, fica mais fácil de perceber o ponto do meio, a laçada que eu digo sem ser essa laçada torcida. Quando é a laçada normal, fica mais fácil de perceber. Agora, aqui temos 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faço o aumento, trabalho o ponto do meio, em tricô também, recoloco o marcador. Principalmente para as iniciantes, não se esqueçam para não se perder aonde está feito o aumento. Ó, faço mais um aumento e trabalho agora os pontos das costas, que serão 17, tá? Eu não vou contar aqui para não ficar cansativa a nossa aula. Vou seguir com vocês até o outro aumento. Chegando aqui no outro aumento, ó, onde tem o marcador, faço um aumento antes, tiro o marcador, trabalho o ponto, recoloco para não esquecer. Faço outro aumento. Os pontos da manga, que são 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Faço um aumento antes, trabalho o ponto do meio, né? Que é que fica entre os aumentos. Opa. Faço outro aumento e aqui temos que ter 11. 2, 4, 6, 8, 10 e 11. E finalizo a carreira com 11 pontos. O avesso, como eu falei para vocês, vai ser sempre em tricô. Volto toda a carreira em tricô agora, normalmente, e pelo direito eu vou fazer a mesma coisa. Os pontos vão aumentando, não posso me esquecer de fazer um aumento antes e um aumento depois de todos os marcadores. Vou fazer isso por 12 vezes. Nós já fizemos 2, vou fazer mais 10. Para vocês não se perderem, nós iniciamos com 10 pontos aqui. Se eu vou aumentar 12, quando tiver 22 pontos aqui, significa que eu já aumentei 12 pontos, tá? 12, já fiz 12 aumentos. Repetindo só isso, tá? Tricô no direito, tricô no avesso, pelo direito, não se esquecendo de fazer um aumento antes desse marcador e um aumento depois do marcador, 4 vezes. Acho que ficou bem claro, é só isso. Quando eu finalizar a minha pala,
a gente vai separar o corpo das mangas. Aí vai ficar bem mais fácil. Terminei aqui os meus aumentos, olha só, por isso que eu gosto de usar agulha circular, porque os pontos ficam todos aqui na cordinha dela e dá pra ver como que está ficando. Eu consigo mostrar pra vocês e eu também gosto de trabalhar assim com ela, né? Aqui a nossa pala ficou com 10 centímetros aqui de comprimento. Se você quiser fazer um casaquinho maior, você pode continuar fazendo os aumentos da mesma maneira, tá? Certinho aqui entre os antes e depois dos marcadores, você pode fazer um casaquinho maior fazendo mais aumentos e aí ele vai ficar de acordo com o tamanho que você quer. Tá? Se você também quiser fazer menor, você pode fazer menos aumento. Aqui nós fizemos 12, se você quiser fazer 10 ou 11, também a largura da pala vai ficar menor. Às vezes é um bebezinho bem pequenininho, recém-nascido, né? Dá para ficar menor. Aqui nós ficamos com 143 pontos no total. E agora nós vamos dividir vamos separar as mangas e vamos trabalhar somente o corpo, tá? Vou ajeitar aqui pra gente começar. Um outro jeito também de vocês saberem quantos, eu falei para vocês que teria que ter 22 pontos aqui. Um outro jeito de saber a quantidade de aumentos que nós fizemos é contando os cordões. Nós começamos aqui com 2 cordões sem aumentos. Aí, a gente vai começar a contar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Significa, então, que temos 12 aumentos. Eu vou trabalhar aqui os 22 pontos e vou deixar esse ponto do marcador para a parte da frente. Vamos lá. Vou trabalhar os 22, eu não vou contar, porque eu já contei e eu sei que está certinho, tenho 22 pontos aqui. Significa que eu fiz os aumentos bem certinho e completei os pontos que eram para ter. Cheguei aqui no marcador, eu tenho 22 pontos. Eu vou pegar mais esse ponto e deixar pro lado aqui da frente. Agora, aqui, para as mangas, nós ficamos com 28 pontos. Nós começamos com 4, aumentamos 12 de cada lado, são 24 pontos. 4 mais 24 são 28 pontos. Eu também já conferi e eu tenho 28 pontos aqui. Esses pontos da manga eu vou reservar e vou trabalhar as mangas depois. Se você tiver habilidade e gostar mais, você pode trabalhar primeiro as mangas e depois o corpo. Aí fica a seu critério. Se você não tiver esse alfinete, como eu falei, passa um fiozinho de lã com uma agulha e deixa eles aqui em reserva, ó. Cheguei no marcador, eu vou fechar aqui, fiquei aqui com 28 pontos. Eu vou trabalhar os pontos das costas. Nós começamos com 15, aumentamos 24, eu tenho 39 pontos para as costas, ó. Aqui eu tenho a manga, eu vou encostar bem o ponto aqui, olha, vai ficar ponto de marcador com ponto de marcador juntos aqui, ó. Vou encostar bem e vou trabalhar o primeiro ponto. Aqui, até o próximo marcador, eu tenho 39 pontos. Aqui, eu acho que eu não me expressei bem. Eu tenho aqui, sem contar o marcador, eu tenho 39. Contando com esse marcador que deixamos para as costas e mais esse também que nós vamos trabalhar deixando para as costas, vamos ficar no total de 41 pontos. E aqui, para outra manga, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirar os 28 pontos, vou reservar
E vou até ali no marcador, né? Que são os 28 pontos. Chegando aqui no marcador, vou reservar. Contando aqui com esse marcador, nós temos 23 pontos para outra frente, ó. Ficamos marcador com marcador. E aqui temos 23 pontos, como na outra frente. Só seguir até o final. A separação ficou assim, olha, aqui é o corpinho, ó que bonitinho, já transpassado. Aqui temos as mangas, deixa eu mostrar as costas pra vocês. Ó, aqui ficou as costas, ó, aqui temos, então, já toda a pala do casaquinho prontinha, ó. Percebe? Aqui ficou as manguinhas e aqui nós temos a pala. Fica assim mesmo por causa do fiozinho da agulha, tá? Agora, nós vamos seguir fazendo direito e avesso em tricô por mais ou menos 13 centímetros, tá? Vocês vão escolher aí a altura que você quer. Pode ser de 13 até 15 centímetros, dependendo aí do tamanho que você quer. Se você quer um casaquinho mais compridinho, se você quer mais curto. É uma média para recém-nascido, é uma média de 21 até uns 25 centímetros no total aqui de comprimento, que vai servir de 0 a 3 meses. Só seguir fazendo direito e avesso até essa altura e depois nós vamos trabalhar as mangas da mesma forma. É muito fácil. Esses marcadores aqui pode tirar, tá? Pode descartar e vir reto aqui pelo avesso, trabalhando normalmente, ó. Tá certo? Já unimos aqui, então pode tirar os marcadores e agora voltar ao avesso e trabalhar em cordões de tricô até a altura que você quiser. Eu vou fazer por volta de 13 centímetros e eu retorno com vocês. Finalizei aqui o corpinho e arrematei para vocês verem como é que ficou. Ficou dessa forma aqui, olha só que bonitinho. Aqui o meu deu 19 cordões. Se você quiser fazer mais comprido, fica à vontade. Aqui, como eu falei para vocês, olha, deu 13 de comprimento e o comprimento total 22 centímetros, contando aqui do pescocinho, bem ali, ó, onde nós começamos, deu 22 centímetros. Esse comprimento depende muito do bebê, né? Os bebês nascem uns miudinhos, outros mais gordinhos, então vai depender muito do tamanho do bebê, mas vai de recém-nascido até 3 meses aqui. Aí, eu já fiz uma das manguinhas. Eu vou arrematar aqui, para quem não sabe arrematar aqui. Chegando na altura que você quiser, você vai arrematar da seguinte forma. Para quem não sabe, eu arremato dessa forma, tá? No início, nós trabalhamos 2 pontos. Faço 2 pontos em tricô, normalmente. Aí, eu pego esse primeiro ponto que está na agulha, o ponto de dentro, e vou jogar por cima desse segundo ponto. Passo por cima e jogo da agulha. Agora, a partir daqui, eu vou trabalhar de 1 em 1. Trabalho 1, fico com 2. Eu pego o que já estava na agulha, passo por cima. Vou fazer isso por todos os pontos. Trabalho 1, pego aquele que já estava na agulha e jogo por cima. Faço mais 1, fico com 2, pego o que estava na agulha e jogo por cima. Vai ficando, olha, mais um cordãozinho aqui, tá? Então, vou fazer isso até sobrar um ponto. Aqui, fiquei com um ponto, ó, eu estico a laçada. Vou cortar um bom pedaço de fio para costurar essa lateral aqui da manga. Deixo um pedaço assim de fio, olha, de acordo com o tamanho da manga. Coloco essa ponta por dentro do ponto que a gente abriu a laçada.
ajusto. E agora, nós já podemos costurar. Eu vou mostrar aqui como eu vou costurar, depois eu vou pegar a outra manga para vocês verem como é que nós vamos fazer. Então, ó, a gente vai costurar pelo direito, eu ajusto bem aqui, ó. Vou colocar o direito com o direito da manguinha. Passo o fio pela agulha. Eu vou fazer o seguinte, ó, venho aqui no primeiro pontinho, ajusto, volto lá no primeiro pontinho, dou um nozinho aqui, olha, pra prender o fio. E agora, eu vou pegar um pontinho de cada lado, ó, aqui eu tenho um pontinho. E vou igualando aqui os cordões de tricô, ó, esse é o primeiro e esse é o primeiro. Vou igualando os cordões de tricô. Vou lá pro segundo. E venho aqui também pro segundo. E puxo, ó, juntando sem deixar repuxar, ó, só juntando. Vou aqui pro terceiro. E vou pro terceiro do outro lado. E vou ajustando, deixa eu pegar aqui, ó, por dentro aqui, pra vocês poderem ver melhor. Ó, um daqui desse lado e um daqui desse lado. Tá? Vou fazer isso até chegar ali no finalzinho, tá? Aqui no finalzinho eu venho terminar com vocês. Cheguei aqui, olha, aonde eu amarrei o fio para começar a manguinha. Eu posso dar um nozinho nesse fio. Dou um nozinho, ó, dois nozinhos. Coloco esse fio pra dentro, caso você ainda não, se você quiser, pode costurar com esse, mas esse já está na agulha e vai dar pra eu terminar. Então, eu coloco esse fio pra dentro pra poder esconder depois. E aqui eu vou fazer isso, ó, vou pegar um aqui e vou juntar. Venho pra esse lado e junto também. Vou lá e junto. Ó, ficou um buraquinho aqui que eu não gostei. Vou lá com a minha agulha. E volto aqui pra dentro, ó. Se você ainda não achar que deve costurar mais um pouquinho, ó, pode passar a agulhinha aqui por dentro. Tá? Pra não ficar, opa, pra não ficar buraco. Aí, eu dou mais um nozinho com esse fio. E depois, é só esconder aqui por dentro. Posso tirar já a agulha. Escondo os fios aqui por dentro, ó. Arremato bem bonitinho. E está pronta aqui uma das manguinhas. Esse fio do início a gente pode esconder também. Esse fio aqui do final, não precisa cortar longo daqui da barrinha, só esconder também. E agora, aqui, para fazer a manga, a gente só vai recolocar na agulha os pontos que a gente deixou eles reservados, olha só. Vou só recolocar aqui pra agulha, só repassar, ponto por ponto, cuidado para não perder nenhum. Retirei todos os pontos. Se você colocou um fiozinho de lã, lembra que você tem que começar pelo lado direito, olha. A agulha tem que estar pelo lado direito do seu trabalho, você vai iniciar pelo lado direito para não dar erro. Lembram que a gente separou os pontos pelo lado do direito? Esses pontos nós tiramos sem fazer. Então, agora, você tem que começar pelo lado direito. Aí, eu venho aqui com o fio no primeiro ponto,
passo aqui por dentro. Deixo só um pedacinho, ó. Dou um nó. Pode ser 2, tá? E você vai fazer a manguinha do mesmo tamanho que você fez a outra. Eu fiz toda em ponto tricô, na mesma altura aqui da barra, na mesma altura bem certinho, que era os 13 centímetros. Ó, fiz aqui por 13 centímetros também de manguinha, tá bom? E depois, feito isso, você vai arrematar, vai costurar também a outra manguinha. Aí, vai faltar só pregar os botõezinhos, caso você queira colocar algum enfeitinho. E está pronto, muito fácil, simples de fazer, rápido. Está prontinho mais uma peça. Eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado de alguma forma. Se você ainda não é inscrito e gostou do conteúdo, inscreva-se. Fiquem à vontade para curtir, compartilhar, comentar. Isso me ajuda muito a crescer aqui no canal e trazer mais conteúdos para vocês. Um grande beijo e muito obrigada!